Fala, minha torcida da Fiel, um bom dia pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal e tem notícia do Timão, porque tem clássico no domingo, Timão contra São Paulo, o Timão que vem empilhando vitórias aí, com 10 vitórias consecutivas, imparável, o Timão tá uma máquina, então já deixa aquele likezão aí no vídeo pra tá nos ajudando. E se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações. Tá bem aqui abaixo, que saindo videozão novo aqui no nosso canal, você já recebe aquela notificaçãozinha aí para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mercado da bola e sobre o nosso Corinthians. Sem muita enrolação, vamos para a notícia. Logo, logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Em que o Corinthians é campeão, Sócrates faz um gol no final, um dia de muita chuva, ele só comemora assim, só levanta o braço, todo mundo correndo. Lembra dessa? Foto histórica, inclusive, da placar. É uma foto histórica. Solito pegou muito nesse jogo, estava no lugar... Não, ele era o titular, né? 83 é que o Solito joga a primeira no lugar do Leão. Não, isso é 83. Você está querendo entrar muito detalhe, professor. Aí você está saindo fumaça da sua cabeça, professor. Porque você pegar o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi. Mas nessa época o Morumbi era um campo praticamente neutro. Os clássicos todos eram no Morumbi. O Morumbi era o Maracanã de São Paulo, era o Mineirão. Não tinha essa questão. Até porque o Corinthians não tinha campo para jogar. Hoje é muito mais casa do São Hoje Paulo é a casa mesmo. de cada um. Mudou o jeito de jogar, né? E a gente tem uma tela com a sequência de vitórias do Corinthians para a gente falar mais do clássico de domingo. E nós estamos aqui saudosos, relembrando grandes jogos do passado, etc. Mas tem jogo domingo. Últimos 10 jogos do Corinthians, desde o ano passado, 10 vitórias. Isso. Só isso, 100% de aproveitamento. A última derrota, 31 de outubro, contra o Racing pela Conmebol Sul-Americana, um jogo que o professor lembra bem. Ele já falou 50 vezes que o carro tem que tocar a bola, não sei pra quê. Voltou a bola. Mas é uma sequência não é para qualquer um, hein? 10 vitórias seguidas. O próprio Corinthians não fazia isso desde 2001. Nesse século, a última vez que tinha feito isso era aquela campanha que, paralelamente, o Paulista e a Copa do Brasil. O Paulista foi campeão, Paulista contra o Botafogo de Ribeirão, e na Copa do Brasil perdeu a final para aquele Grêmio do Tite, do Zinho, do Marcelinho Paraíba. Mas até ali, essa era a sequência de 10 jogos, incluía aqueles jogos de Copa do Brasil e Paulista, com o Vanderlei Luxemburgo de técnico. Professor, para a gente falar um pouco do confronto de domingo, ontem, na nossa ansiedade 360iana... Normal. Eu já perguntei, estávamos aqui, André estava, né? Sim. Eu, o André, o Joãozito e o Não, tava Jailson. o Jailson. E a Mari. Enfim, os Tem um a quatro, mais aí. os quatro que O estávamos Donan. Eu, Donan e o Jailson. É verdade. E aí eu perguntei, quem é o favorito para domingo? Já na quinta-feira, aquela ansiedade. E só um teve personalidade, né? Só o Jailson falou assim, para mim o favorito é o... Corinthians. Corinthians. Eu muretei, uma coisa rara. Muretei porque para mim não tem favorito. Eu vejo o São Paulo muito forte também e mantenho a minha mureta de ontem. Olha só que coisa, é um novo Abel Neto. Tô percebendo. Nada de ousadia, uma muretagem, né? Uma muretagem feia, mas brincadeiras à parte, eu vejo muito equilíbrio nesse jogo de domingo, apesar desse fator casa do São Paulo, porque o Corinthians tem jogado muito bem, está azeitadinho, vem de uma sequência boa, e eu vejo o São Paulo, então, eu tenho dificuldade para apontar um favorito. E você? É um equilíbrio do bem, né? Tem clássico que o equilíbrio é nivelado por baixo. Os dois não estão jogando nada, não é o caso. Os dois têm uma intenção de futebol fluido, principalmente na frente, né? O que o São Paulo fez ontem, tentou fazer ontem, o Corinthians vem fazendo desde o final do ano passado. Essa questão do fator casa, que a gente sempre discute aqui, no caso de São Paulo e Corinthians, mexe muito no jeito dos times jogarem. Mas eu acho que o Corinthians atual não vai se fechar, até porque não tem se dado bem quando tenta se fechar. O melhor do Corinthians acontece na frente. Como a sequência mostra, 10 vitórias seguidas, quer dizer, o Corinthians está jogando bem e vencendo, não só no seu estádio, fora também. Exato. Senão não teria 10 seguidas. Exato. Não, fez grandes jogos fora, fez jogo em Criciúma, ganhou um jogo difícil contra o Vitória na Bahia, fez 3-0 no Grêmio em Porto Alegre, num jogo que quase ninguém estava vendo, porque
interessava pouco para o campeonato, mas acho que por esse acumulado, o Corinthians vem de uma atuada mais consistente. O São Paulo vem de um jogo de ontem. É que o São Paulo, o final do campeonato já não tinha grande interesse. O São Paulo já tinha conquistado a sua vaga para a Libertadores muito antes, então estava meio relaxado, não estava? Sim. E também decepcionado, porque acabou saindo na Libertadores, para o Botafogo, saiu na Copa do Brasil para o Galo. Então, aquela reta final para o São Paulo estava meio já sonhando com as férias, e o Corinthians estava preocupado. Mas até por isso é um São Paulo começando do 0, ou do 1. Vamos colocar o jogo 1, o jogo de ontem. A amostragem do Corinthians é mais consistente. Para o momento... Então fala logo, solta a voz. Fala que o Corinthians é favorito. Eu vou soltar minha voz. Favorito é o Corinthians. É? Sim. Tem duas perguntas ali que passaram no nosso GC. Uma delas está agora, né? Que quem vai com mais moral e outro se o Corinthians está mais pronto. Nessas eu não mureto. Para mim, nos dois casos é o Corinthians. Mais embalado o Corinthians? O Corinthians está mais embalado. Acho que o Corinthians está mais pronto porque é o mesmo time do ano passado. São Paulo, querendo ou não, por mais que seja um jogador que a gente já viu ontem como tecnicamente é brilhante, mas ainda está conhecendo como é jogar com o Oscar. Então tem coisas que o São Paulo ainda está vivenciando que o Corinthians já está pronto. Só que, assim, acho que isso não é o único fator que determina. E a gente acabou de ver como esse clássico, o fator casa é muito determinante nos últimos anos. E isso, para mim, acaba nivelando. Eu até falei ontem e repito. Se fosse na Neoquímica Arena, para mim, o Corinthians seria favorito. Sendo no Morumbi... Juntavam os dois fatores a favor do... Exatamente. Nesse cenário... Imaginar a cara do jogo? Alguém mais com a bola... Alguém mais apostando em velocidade, em contra-ataque? Eu imagino o São Paulo tomando a iniciativa no começo, mas eu acho que não vai ser um jogo assim Difícil, né? Os dois controlar jogam, a posse de bola. Eu acho que vai ter nuances ali dentro do jogo. Né? Acho bem equilibrado nesse sentido também. Então, por isso eu fico na mureta ainda. A sequência de vitórias do Corinthians está bastante ameaçada, porque pega um rival, é um time grande, um time com muito potencial técnico, jogando com torcida única na sua casa. O Corinthians, por mais que a entrega até aqui seja ótima, o torcedor que no ano passado começou o ano tomando 5 derrotas no Paulistão, agora comemora 3 vitórias consecutivas, 10 seguidas contando o ano passado, mas pensando em bola também, o que o Corinthians jogou até agora nesse ano, também não foi tudo isso, foi um time legal, sólido, mantendo a ideia, mas por ser começo de temporada, não encantou, assim como o São Paulo não encantou. Então eu vejo que, por ser um jogo grande... São Paulo mal chegou. Primeiro, e até nos jogos lá nos Estados Unidos, o São Paulo não tinha jogado como time titular. Dois São Paulo, né? O São Paulo com a cabeça num lugar, com o corpo em outro. Bem mesclado, mas por ser jogo grande, aí envolve uma mobilização diferente, envolve caras como Lucas, como Oscar, como Luciano, que tem estrela nesse tipo de jogo, muito mobilizados. É um jogo de alto risco para o Corinthians perder essa sequência positiva e seria natural também. Não... Com outras palavras, o Breler afirmou que... O São Paulo é favorito. Você teve a mesma interpretação que eu, então eu não estou louco. Não, mas o ponto é, porque a gente não pode dourar a pílula do Corinthians também. O Corinthians foi muito bem, terminou como um dos times grandes que melhor jogavam futebol no ano passado, mas analisando a temporada, o São Paulo fez uma temporada melhor que a do Corinthians. Sim, claro. São Paulo teve uma... E com o Zubeldia, principalmente, o que apresentou ali foi mais consistente do que o Corinthians teve. O Corinthians oscilou demais na temporada. Até mesmo o Ramon Dias, até achar o time, até pegar esse fio e essa sequência, demorou também, oscilou muito mais que o Zubeldia do São Paulo. Então, é o que o São Paulo do Zubeldia, na verdade. Mas eu vejo o São Paulo... Hoje, com o reforço do Oscar, o Oscar numa rotação melhor, com um time capaz de quebrar a sequência de vitórias do Corinthians. Não que o Corinthians vá fazer O Corinthians ainda não tem o Garro, o Corinthians ainda... Nem vai ter. Mas tem o Coronado em boa fase. Não, o Coronado, começando ótimo bem, jogador, Yuri Alberto com estrela, tudo. o Memphis ainda não está na condição física ideal, mas é um jogador muito capaz tecnicamente. Mas eu vejo a tendência, jogo muito equilibrado e o São Paulo tentando exercer o fator casa, mando de campo, torcida única, isso daí pode fazer uma diferença, embora o senhor não goste, embora o senhor fale que não tem nada a ver. É exagero, às vezes. Mas nesse Mas eu clássico... acredito, eu acredito. E num clássico equilibrado, em que os dois times têm
perspectivas muito positivas e até momentos parecidos, né? Se a gente pegar o torcedor do Corinthians, muito empolgado com o sistema ofensivo, como o Yuri Alberto tem dado uma resposta, até os jogadores como opção, Thales Magno, entra e entra bem. Mas no São Paulo a mesma coisa. Além do quarteto, Ferreirinha deu uma boa resposta nesse começo de temporada. Tem André Silva como uma reposição ao Caleri se ele não tiver num grande dia. Então é um time também com muito repertório e com condições técnicas, não só de fazer um jogo de igual para igual com o Corinthians, mas de vencer jogando em casa. Tenho certeza que você pensa igual a mim. Um jogo de muitos gols. Se alguém ganhar, vai ser 4-3, Tomara. 3-2. Tomara. Não? Olha lá, não, ele não pensa. E assim como o senhor, Começo seu de Breiler, temporada. como é que aponta lá no quadradinho? Assim como o senhor, seu Breiler, o Ramon Dias também acha que o São Paulo pode ameaçar essa sequência do Corinthians, tanto que ele poupou para o Clássico. Ele foi poupando, Memphis, outros jogadores, tudo numa toada, pensando nesse Clássico. E isso aí pode pesar contra o São Paulo, porque o São Paulo até precisava colocar o time titular em campo, né, para dar ali algum entrosamento, para dar uma cancha, e colocou justamente num jogo que antecede um clássico. Para o planejamento, eu vejo que o Zubeldia fez certo, porque o planejamento da temporada tem de ocorrer independentemente dos clássicos no caminho nesse estágio da temporada. É lógico que numa fase de mata-mata é diferente, mas agora ele tem de privilegiar entrosamento, privilegiar a condição física dos atletas. Então pode ser que o São Paulo... Não pode ser, o São Paulo não vai chegar voando porque não conseguiu poupar nesse começo de temporada. E isso pode ser também ajudar o Corinthians a tirar um pouco desse fator casa e equilibrar a balança por ter poupado no meio de semana. Confrontos interessantes de meio campo, eu acho. Que os dois times com jogadores técnicos no meio campo. Quem que deve ser no Corinthians? Coronado, Carrillo, Bidon? Não, o Bidon está na seleção. O Bidon está na seleção. Martínez com uma função mais interessante ali, que se tentou um Martínez mais avançado. Eu acho que vai ser um duelo de fluidez. O clássico dos meus sonhos seria o São Paulo fluindo o jogo como ontem e o Corinthians fluindo como vem fluindo desde o fim do Brasileiro. Seria muito legal ver um clássico lá e cá. Tomara. Alex Santana tem possibilidades também, né? Tem jogado bem, tem entregado. E eu tô curioso também para ver como é que essas equipes vão explorar bastante o lado do campo, né? Porque a gente está falando muito de jogadores que atuam na faixa central, dessa fluidez, com Oscar, com Lucas, com Coronado, com Carrilho. Mas talvez tenha espaço ali no corredor para você explorar. A gente está falando de um Enzo Dias de bom começo de temporada, o Mateuzinho em grande forma. Se jogar o Ferreirinha. Se jogar o Ferreirinha. Começo então, ou durante também, o jogo. que a gente está muito olhando ali para o centro do campo, que é onde vai estar, acho que é a principal concentração técnica das Até equipes. o Bidu, que né, nesse também, sentido é sempre muito fechou a temporada presente. muito bem. O Oscar caindo muito pelo lado esquerdo. O Lucas se movimenta muito para os dois lados, para o lado direito. Não podem explorar também esses Também. lados? Até porque o meio vai estar bem congestionado ali com tanta gente boa. Acho até que devem explorar, né? Os técnicos devem estar ligados com essa possibilidade. Mas eu vejo o São Paulo, nesse momento, com mais possibilidades, num cenário em que saia na frente, no Morumbi, e precise se defender com mais alternativas para defender melhor nas laterais. Então, o Zubeldia testou, e até para mim uma experiência bastante válida, Ferrarese pelo lado direito. Respondeu bem, Sim. é uma alternativa interessante ao Igor Vinícius, que é um lateral mais de apoio. No lado esquerdo, Enzo Dias, a gente acabou de ressaltar, né, como ele tem sido uma grata surpresa nesse começo de temporada por ser um lateral equilibrado, que ataca bem, mas não deixa muito espaço por ali, mas se precisar, até pelo desgaste, tem o Moreira, que deu super certo ali jogando improvisado pelo lado esquerdo, também deu conta do recado. No lado do Corinthians, ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, o Hugo é um lateral mais defensivo, mas sempre que jogou teve mais dificuldade. O Palácio está voltando agora, fez o primeiro jogo no meio de semana. Do lado direito, o Léo Maná, embora seja mais defensivo, eu não sei que segura a bronca ainda mais num clássico. Então, o São Paulo tem um pouco mais de opção nesse momento, até porque o Corinthians é uma posição que o Corinthians pode até pensar em reforços, né? De qualificar mais o elenco. Tem que pensar. Abriu mão do Fagner. Então ali está. O São Paulo tem mais possibilidades pelos lados. Que curioso, né? Só lembrando, desculpa interromper, professor, só lembrando que enquanto falamos, temos imagens ao vivo do treino do Tricolor lá no CT da Barra Funda. Vamos Continue, aproveitar. professor. Com o Ferreirinha ali, ó.
Eu ia Fazendo falar, fumaça. faz 10 dias que o São Paulo mal tinha lateral para pôr em campo. E agora ele tem mais opções pelas laterais que o Corinthians. E não citei o Patrick ainda pelo lado esquerdo, né? Boa, muitas opções. Fala, fiel, estamos de volta aqui no nosso canal aqui, discutindo aí sobre esse que é um clássico do nosso timão, Corinthians contra o São Paulo. Podemos ver, o vídeo aí está completamente aí com medo do nosso timão. O timão vem empilhando vitórias aí, e eles vêm secando a cara dura o timão. Uma coisa para dizer para você, da mídia. Vai, Corinthians! É timão, rapaz, é timão. Então eu quero deixar aqui meu palpite para esse jogo. Timão vai ser de 4-1 Corinthians em cima do São Paulo aí. Você, corintiano, deixou aquele likezão aí para estar nos ajudando? Assistiu o vídeo até aqui, 6 minutos. Deixa aquele likezão aí, ajuda muito aqui com o engajamento do vídeo na plataforma. E também já ia me esquecendo de deixar os créditos totais aí ao ESPN Futebol 360, onde buscamos as informações do nosso Corinthians no dia de hoje. Quero agradecer você que chegou até aqui. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí e ativa aquele sininho de notificações, porque todos os dias buscamos informações atualizadas do Timão para trazer para vocês. Então, não se esqueça de inscrever, ativar aquele sininho, e saindo um videozão novo aqui no nosso canal, você já recebe aquela notificaçãozinha, já fica um passo à frente aí de todas as notícias do nosso Corinthians. Fique com Deus, uma boa sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima notícia do nosso Corinthians. Valeu!